Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, para lermos os versos 5 e 6. Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versos 5 e 6. Diz assim a Escritura: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença, gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvar o Teu santo nome. Nós, ó Deus, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades, recebemos da parte do Senhor, por meio da Tua palavra, a garantia de que o Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Bendito seja o Teu nome por essa promessa e pela presença do Senhor, conforme lemos aqui e que expressamos, ó Deus, nos cânticos que falam sobre a caminhada da fé. Que o Senhor agora descortine diante dos nossos olhos a Tua palavra, o Seu entendimento, e aplique essa palavra à nossa vida, à nossa caminhada com o Senhor, a fim de que cresçamos mais e mais edificados pela Tua palavra, conforme o desejo e o propósito do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Temos meditado aqui, irmãos, já há alguns dias sobre o capítulo de número 11, né, da carta aos Hebreus, como um tema, né, do nosso entendimento do que faz a diferença na vida dos cristãos, né, em relação às pessoas que estão no mundo. Somos lembrados, né, pela palavra do Senhor, já afirmamos isso nas outras duas vezes que começamos a tratar aqui da carta aos Hebreus capítulo 11, que os cristãos caminham nessa terra marchando, né, sobre o som de um tambor, e esse tambor tem o seu som, né, ecoando dos céus. É de lá que nós ouvimos o som que marca a nossa marcha, a nossa caminhada sobre essa terra. E esse som é um som que se percebe pela fé. É a fé que torna a nossa marcha, o nosso avanço nessa peregrinação possível. E quando nós nos perguntamos o que é a fé, né, e o que é que a fé faz pela vida do povo do Senhor, nós nos deparamos com esse capítulo, né, que foi escrito como parte de um todo da carta aos Hebreus, escrita por um pastor amoroso, cujo propósito é encorajar os crentes, né, que eram cristãos de origem judaica, a perseverar na fé, a não desistir de Cristo. Essas ovelhas estavam enfrentando perseguições, estavam enfrentando dificuldades, né, por causa da fé em Cristo, e elas estavam considerando seriamente deixar de crer ou voltar ao antigo judaísmo, não perseverar na fé em Cristo. E esse pastor então escreve, né, sobre a fé, sobre Cristo, melhor dizendo, que é o tema geral da carta aos Hebreus, da excelência de Cristo, da obra de Cristo e de como essa obra é aplicada à vida dos crentes.
E quando nós nos deparamos com o capítulo de número 11, né, que trata sobre a fé e a ação da fé na vida dos crentes, nós vimos aqui nos versos de 1 a 3, a definição que esse autor nos oferece a respeito da fé. E essa definição é por demais importante para nós, porque ela é a única definição que nós encontramos em toda a Escritura. Em nenhum outro lugar da Bíblia você encontra de forma tão detalhada, né, algum escritor sagrado tentando trazer para nós o entendimento do que vem a ser a fé. Né? E ele define a fé nesses 3 primeiros versos, né, dizendo o seguinte: fé é aquilo que torna real o mundo invisível na nossa vida. Ele diz assim no verso 1: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele diz assim: olha, nós não lidamos com o que não existe, nós lidamos com aquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que é real a nós pela fé. Ele definiu a fé como aquilo que nos faz aceitáveis diante de Deus. No verso 2 ele diz assim: foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho diante da presença do Senhor. E ele definiu a fé como aquilo que nos faz compreender e confiar na direção de Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Então essa é a definição de fé que ele oferece aos crentes, né? E nós poderíamos perguntar como a audiência dele: tudo bem, se fé é isso, se fé é tudo isso, quem é que pode viver dessa forma? Quem é que pode viver em todo tempo, tendo os seus olhos abertos para o mundo invisível, tornando esse mundo invisível, né, alguma experiência real na nossa vida? Quem é que pode viver fazendo da sua vida alguma coisa aceitável constantemente diante de Deus? Quem é que pode viver compreendendo e confiando na direção de Deus sobre todas as coisas? E o autor então responde: todos os servos de Deus. Porque essa não é alguma coisa que marca a experiência de um único crente, mas ele vai provar a partir do verso 4 e até o final do capítulo 11, que todos os crentes de todas as épocas creram em Deus dessa forma. E todos os crentes que aparecerão ainda sobre essa terra, até que Cristo volte, crerão e confiarão no Senhor dessa forma. Porque essa fé que persevera, né, é sempre demonstrada na vida do povo de Deus desde os tempos imemoriais. É por isso que, para demonstrar, para provar o seu argumento, esse homem começa, né, no verso de número 4, com aquele que ele identifica como sendo o primeiro crente, o primeiro a confiar em Deus, o primeiro a experimentar uma vida de fé. E ele diz assim: olha, a fé que nós encontramos em Abel foi evidenciada pelo sacrifício que ele fez pelo seu pecado. Interessante isso, porque esse homem não está apenas listando, né, uma cronologia, fazendo uma cronologia da fé do primeiro crente Abel e agora tomando Enoque e depois Noé, mas ele está apresentando para nós algo que fala sobre a progressão da fé. Como é que a fé funciona na vida do povo do Senhor? E ele diz assim: olha, a fé é algo que nos leva a progredir na nossa experiência com Deus, porque ela começa com o sacrifício da fé, né, que nós vimos em Abel, e ela continua com o caminhar da fé, que é evidenciado aqui na vida desse homem, né, chamado Enoque, e que vai continuar na vida de Noé,
né, como aquele que nos mostra como é que a fé trabalha, né? Qual é o trabalho da fé salvadora. Mas isso é, né, para a próxima semana, não para hoje. E hoje nós vamos tratar sobre a vida de Enoque, né? Aquele que nos fala sobre o caminhar da fé. Quando nós olhamos para a vida de Enoque, né, esse autor aos Hebreus está fazendo um comentário sobre a vida de Enoque, daquilo que ele tem acesso nas Escrituras, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, do verso 21 até o verso de número 24. Gênesis 5, de 21 a 24, que nos diz o seguinte a respeito de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Além dessa informação, em que o autor está comentando aqui na carta aos Hebreus, nós temos um outro texto na carta de Judas, nos versos 14 e 15, que falam a respeito de Enoque. E toda essa é a informação que nós temos sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24, Hebreus 11, versos 5 e 6, Judas, versos 14 e 15. Não parece ser uma biografia muito extensa, não é? E aqui no capítulo 5 de Gênesis nós não temos nem sequer o autor mencionando a fé de Enoque, mas apenas dizendo que Enoque é um homem que se torna reconhecido porque ele andou com Deus. Fora Jesus, nós não encontramos ninguém que tenha atingido um padrão tão alto na vida como Enoque atingiu. E o autor aos Hebreus diz que ele fez isso por meio da fé. Interessante olharmos, né, para essa história de Enoque, porque não há muita coisa sobre a vida de Enoque. Moisés está dizendo, né, que ele é o 7º patriarca na linhagem de Adão, que aos 65 anos de idade ele teve um filho chamado Metusalém, e que além disso ele viveu mais 300 anos, ou seja, viveu 365 anos, e a Bíblia diz que misteriosamente ele partiu dessa vida sem experimentar a morte. Isso não se parece muito com uma biografia, né? Mas eu imagino que a afirmação que o autor tem aqui sobre a notoriedade de Enoque daria para nós um ótimo epitáfio de túmulo, né? Aqui jaz fulano que andou com Deus. Mas o que é que isso significa do ponto de vista da fé? O autor de Hebreus está dizendo para nós, né, que é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós vivemos nessa vida. E ele então toma Enoque como um exemplo de fé, né, para dizer, para mencionar que Enoque é um homem reconhecido porque andou com Deus, mas pela fé. O que isso significa para a nossa experiência cristã, para a nossa experiência de fé? Primeira coisa, irmãos, que nós olhamos nesse texto, que esse homem diz para nós sobre a fé, é que é pela fé que nós experimentamos vida e não morte como palavra final da nossa existência. A fé traz para nós, né, uma palavra de vida e não uma palavra de morte na nossa experiência. Lá em Gênesis capítulo 5, queria que você olhasse lá para mim, no capítulo 5, a partir do verso de número 1, né? E até o final do capítulo 5, nós temos a genealogia de Adão, que é a informação da vida de Adão,
E se nós pudéssemos dar um título para essa genealogia, nós diríamos que o tema da genealogia de Adão é a morte, o fim da vida. Porque o autor começa no versos 1 e 2 dizendo o seguinte: olha, essa é a genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus é apresentado como o pai da humanidade, como aquele que criou o homem e sua mulher com uma expectativa de vida. Mas o que se segue a partir do verso de número 3, né, depois desse prólogo, é um padrão muito interessante, porque se você olhar para todos esses personagens listados a partir de Adão, você vai ver que o padrão diz o seguinte: olha, a pessoa A viveu X anos e em seguida se tornou pai da pessoa B. A pessoa A, então, viveu Y anos depois de ser pai da pessoa B, teve filhos e filhas. A vida inteira da pessoa A, né, durou X e Y anos, e então o que acontece com ela? Ela morreu. Esse mesmo padrão, ele é seguido em Gênesis capítulo 11, dos versos 10 a 26, quando trata a respeito dos filhos de Noé depois do dilúvio. Moisés está dizendo a nós que Deus, o Pai da humanidade, não criou o homem para a morte, mas que a morte se tornou uma realidade na descendência de Adão. Porque essa descendência experimenta a maldição do pecado sobre si, e a maldição do pecado é morte sucessiva. Apesar de todas as conquistas humanas, Gênesis capítulo de número 4, né, a partir do verso 17 até o verso de número 24, narra as conquistas humanas que foram realizadas na descendência de Caim. Apesar do progresso humano, apesar da civilização, apesar da prosperidade, apesar das aspirações da humanidade, Moisés diz que o padrão que marca a experiência humana na terra é que as pessoas morrem. A morte é infalível, irmãos. Nós curamos uma doença hoje aqui, mas amanhã outra virá, até que chegue aquela, né, que vai operar a nossa transição desse mundo para o outro. Não é assim? Hoje nós lidamos com o Covid-19, né, como algo terrível para nós, mas eu me lembro que há alguns anos o temor que varria a humanidade em todos os lados era a chamada gripe suína, né? H1N1. Que hoje nós nem falamos, mas continua sendo uma coisa mortal também, né? Mas o fato de ter vacina já nos livra. Mas essa é a questão. A morte é algo infalível. Ela marca a experiência humana sobre a terra. Todos nós, apesar das nossas realizações, apesar das nossas aspirações, apesar do progresso humano. Conta a história que Xerxes, né, o rei da Pérsia, todo-poderoso, rei dos reis, Xerxes, um dia estava no alto, né, da cobertura do seu palácio, e ele contemplou todo o seu império, aquilo que ele conseguia enxergar do seu império, e dominado por um sentimento de choro, de pesar, o rei dos reis lastimou e disse o seguinte: olha, daqui a alguns anos, ou poucas décadas, nada disso sobreviverá, porque a morte chegará.
A experiência que nós temos da genealogia da morte de Adão é que o padrão que marca a vida da humanidade é que essas pessoas vivem de certa forma, tratam com as suas questões de vida, mas no final da história elas morrem. Mas se você olhar para o verso de número 22, a Bíblia diz que um personagem rompe com esse padrão estrutural. Porque quando trata sobre a biografia de Enoque, ali não diz que Enoque viveu e fez determinadas coisas, mas no lugar de dizer que Enoque viveu, Moisés diz assim: Enoque andou com Deus. E no final do verso 24, depois de tratar sobre a vida de Enoque, Moisés não diz que Enoque morreu, mas ele substitui essa expressão e ele diz assim: Enoque continuou caminhando com Deus de forma tal que Deus o tomou para si. Há uma reversão nesse processo. Em meio a toda essa morte que marca a experiência humana, Moisés está dizendo que há esperança para o homem. E essa esperança reside justamente em caminhar com Deus. Porque Enoque não simplesmente viveu, ele caminhou com Deus. Enoque não morreu, ele continuou caminhando com Deus até ser tomado por Deus. Que história fascinante é essa? Porque a palavra do Senhor está dizendo para nós que apesar de toda essa maldição que pesa por conta do pecado sobre a vida humana, a Bíblia diz para nós que a morte não é a palavra final sobre a nossa existência. Há resgate da morte, há um caminho de volta para o jardim de Deus. Sabe como, irmãos? Caminhando com Deus pela fé. A palavra de Deus está dizendo para nós que a vida vem por meio da caminhada com Deus pela fé, que caminhar com Deus é a chave para quebrar a maldição da morte, que caminhar com Deus é a chave para driblar a ação da morte sobre nossas vidas, porque aquele que anda com Deus, aquele que vive com Deus, jamais morrerá. Não foi isso que Jesus disse às irmãs de Lázaro, quando chegou, depois da morte de Lázaro? Elas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus diz assim: você crê em mim? Eles dizem assim: eu creio, Senhor. Diz assim: pois é, aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Há esperança em meio à morte, há uma forma de driblar a morte, porque a palavra de Deus nos diz que pela fé a morte não é a palavra final da nossa experiência. O escritor aos Hebreus está nos dizendo isso. Olha, Enoque não morreu, ele caminhou com Deus até ser tomado pela presença do Senhor. Segunda coisa que esse autor nos diz sobre a experiência de fé de Enoque e a experiência de fé de todos aqueles que foram chamados para crer e confiar em Cristo, é que não apenas pela fé nós experimentamos a vida e não a morte como palavra final da nossa existência, mas que também pela fé nós experimentamos uma reorientação da nossa vida conforme a vontade de Deus. Olha aí o verso de número 5 do capítulo 11 de Hebreus. Ele nos diz o seguinte: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação ele obteve um testemunho de haver agradado a Deus. O escritor aos Hebreus está fazendo um comentário teológico a respeito de Gênesis capítulo de número 5, e há uma mudança muito interessante na interpretação que esse autor faz, porque Moisés diz que Enoque caminha com Deus, mas lá em Hebreus nós temos o autor substituindo a ideia de caminhar com Deus pela ideia de agradar a Deus. Sabe por quê?
Porque esse autor usava, né, aquela que é chamada de Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E aqueles que traduziram o Antigo Testamento para o grego, eles tinham algumas dificuldades com os chamados antropomorfismos da Bíblia. Né? O que é isso? Quando se atribuía expressões humanas para Deus, assim, olha, os olhos do Senhor, a boca do Senhor, o braço do Senhor. Então eles tomam essa expressão andar com Deus e eles traduzem essa expressão por agradar a Deus. Mas aquilo que eles fazem sobre a orientação, né, sobre o entendimento das Escrituras, serve também a esse propósito nosso. Não é possível andar com Deus sem que nós nos agrademos de Deus ou agrademos a Deus. Por 3 vezes, esse autor usa uma palavra interessante para nós aqui. Ele fala sobre trasladar, sobre transladação, que significa literalmente ser tomado e ser posto em outro lugar. É claro que o entendimento inicial que nós temos disso, né, fala sobre Enoque ter sido arrebatado para os céus sem provar a morte. Mas há também um entendimento desse texto, né, de que trasladar significa mudar para cima. Ou seja, pela fé, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que o coração de Enoque, ele foi elevado acima deste mundo, que o coração de Enoque foi liberto das questões meramente humanas, meramente materiais. A fé trouxe um propósito para Enoque. Ele agora vai viver para agradar a Deus. Nós descobrimos, irmãos, que a fé não apenas levou Enoque para os céus, mas a fé trouxe o céu para a vida de Enoque. Enoque foi elevado nos seus pensamentos, nos seus interesses, nos seus desejos. E nós descobrimos, à luz do texto de Gênesis, que Enoque nem sempre andou com Deus. Ainda que ele estivesse pertencendo a uma família piedosa na linhagem de Adão, filho de crentes, a Bíblia diz que houve um evento significativo que mudou a vida de Enoque. Foi o nascimento do seu filho Metusalém, ou Matusalém, verso de número 21 de Gênesis capítulo 5. O nascimento do filho deu a Enoque uma nova caminhada com Deus. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu, né? A gente sabe, por experiência própria, né? Quando somos pais, a vida muda, né? Quando nós temos a responsabilidade de cuidar de uma outra vida, de educar, de formar, de tratar, a vida ganha um novo contorno, ganha um novo tom, uma nova luz. Não sei se a Bíblia está dizendo para nós que, ao contemplar o nascimento do seu filho, e perceber que o seu filho estava nascendo em um mundo terrivelmente visitado pelo pecado, em um mundo que caminhava progressivamente para longe da presença de Deus. E Enoque então diz assim, espera lá, eu não posso educar esse filho, eu não posso criar essa família caminhando dessa forma. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que andar com Deus. Mas o texto diz que depois desse evento, quando Enoque tinha 65 anos, nos próximos 300 anos, de forma ininterrupta, esse homem caminhou com Deus. Se nós olharmos para a vida de Enoque, irmãos, 365 anos, né? É muito pouco tempo, se comparado ao restante dos familiares de Enoque. Mas por que Moisés usa esse número, 365 anos? Né? Talvez uma clara referência para nós sobre o ano, sobre a totalidade da vida. Mas a Escritura está dizendo para nós que
a partir daquele evento, o coração de Enoque, né, estava o tempo todo em Deus, estava o tempo todo com Deus, que ele não mais enxergou mais qualquer coisa na sua vida sem os olhos da fé. Isso é importante para nós, porque Paulo nos diz, escrevendo em Romanos, capítulo de número 14, verso de número 23, que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Enoque então vai tratar com o seu filho, vai tratar com a sua vida, porque ele teve outros filhos, outras filhas. Mas a Bíblia diz que havia um propósito que reorientou a vida de Enoque a partir daquele momento. Ele viveria de modo a agradar a Deus, ele andaria com Deus pela fé. Deus seria o centro da sua vida. Ele não pensaria mais em qualquer coisa a não ser na presença de Deus. Que coisa interessante, não é? O nascimento do filho foi um ponto crítico na virada na vida de Enoque, que fez com que ele se voltasse para Deus, que ele buscasse a presença de Deus. Eu não sei se ele precisava de ajuda, né, da parte de Deus para criar os seus filhos, mas a Bíblia diz que o que aconteceu com ele foi que, a partir de agora, a sua vida tem um propósito. Ele vai viver com Deus e ele vai viver para Deus. Foi nesse momento que Enoque se voltou completamente, com todo o seu coração, em um verdadeiro arrependimento e confiou inteiramente na presença de Deus. A partir daí, irmãos, Enoque não queria mais seguir no caminho do mundo, porque ele sabia que a sua cidadania não estava mais na terra, a sua cidadania estava nos céus. E a ideia de andar com Deus aqui é muito interessante, porque essa é uma expressão extremamente rara na língua hebraica. Depois do texto falar aqui sobre Enoque, Moisés vai utilizar essa mesma expressão para falar da vida de Noé, capítulo 6, verso de número 9, que diz que andava com Deus. E Moisés vai usar essa expressão em Gênesis capítulo 17, verso de número 1, quando Deus se apresenta para Abraão e disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A língua hebraica, os verbos hebraicos não têm tempos, né, como nossa língua portuguesa tem. Então não há passado, não há presente, não há futuro. O que os verbos hebraicos tratam é de intensidade. E o verbo aqui usado por Moisés expressa uma intensidade que é crescente, contínua. Ou seja, havia uma comunhão sobrenatural entre Deus e Enoque. Essa é uma vida privilegiada, irmãos, porque foi uma vida breve, mas abençoadíssima. Se nós compararmos a vida de Enoque, que viveu 365 anos, com a vida de seu filho Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos, nós descobrimos que o que o texto sagrado diz para nós é que viver na presença de Deus é o maior privilégio que nós podemos receber da parte do Senhor. Enoque não tem títulos, Enoque não tem registro de realizações, mas a Bíblia diz que o que marca a sua caminhada é que ele viveu para agradar a Deus de uma forma contínua, de uma forma intensa. Esse homem vive pela fé, num esforço persistente, para que a sua vida seja mantida aberta à inspeção de Deus, para que a sua vida esteja de conformidade com a vontade de Deus. Porque é isso que a fé verdadeira faz por nós. Aqueles que têm fé verdadeira, né, só podem ter uma ambição na vida,
Sabe qual é? Agradar a Deus. Só que agradar a Deus implica em concordar com a mente e com o coração de Deus. O profeta Amós, no capítulo 3, no verso de número 3 da sua profecia, nos diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver acordo? Ele diz assim, olha, não é possível que nós andemos sem que haja concordância. E a concordância aqui não é que Deus vai concordar com caminhar com Enoque nos termos de Enoque, mas a Bíblia está dizendo para nós que Enoque vai caminhar com Deus, concordando com a mente, com o coração de Deus. É por isso que andar com o Senhor é uma das metáforas mais belas que nós encontramos nas Escrituras para a nossa caminhada de fé, comunhão com o Deus verdadeiro. A presença de Deus, né, transforma a nossa caminhada em uma caminhada que deseja única e exclusivamente se agradar da presença do Senhor. Não importa onde estiver, não importa o que esteja acontecendo conosco. Há uma história que diz que um dia um pastor chinês, né, foi levado para um campo de trabalho forçado na China, lá por conta da perseguição que o Partido Comunista empreendia contra a fé. E aquele homem foi colocado como responsável pelo pior serviço daquele acampamento, daquele campo de concentração, que era a limpeza das latrinas do campo. Todo dia ele pegava o excremento de todas as latrinas do campo de trabalhos forçados e tinha que distribuir aquilo, né, como um fertilizante por todo o campo. Só que o cheiro daquilo era insuportável. Os guardas não se atreviam a se aproximar daquele prisioneiro. E é interessante porque aquele pastor começou a amar aquele trabalho vil. Sabe por quê? Porque os guardas não se aproximavam dele. E na sua solidão ele conversava com Deus, ele cantava em louvores a Deus, ele lembrava das escrituras, dos trechos que falavam sobre a presença de Deus. Algo que era proibido em outro contexto, em uma outra forma de expressão. Mas por conta do trabalho que ele realizava, ele tinha toda a liberdade na sua solidão de buscar a Deus, de caminhar com Deus. E a presença de Deus, né, na vida daquele homem tornou o seu trabalho vil um campo florido. Naquele campo de trabalhos forçados, porque é isso que a palavra de Deus diz, que a presença de Deus faz conosco, irmãos. A presença de Deus é capaz de transformar até as piores circunstâncias em um jardim florido, porque Deus está conosco, porque Deus anda conosco. Quando Ele nos chama à fé nele, Ele nos chama para andar com Ele. E todos os dias, então, dias ruins, dias comuns, dias alegres, são dias vividos na presença de Deus. São dias que são para nós prenúncios do céu. Enoque viveu na terra como se o céu tivesse baixado até ele por conta da presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, o escritor aos Hebreus nos diz que pela fé, nós não só experimentamos a vida em lugar da morte como palavra final da nossa existência, nós não só experimentamos também uma reorientação de vida a fim de agradar a Deus, mas pela fé também nós experimentamos a certeza de que vale a pena crer em Deus e confiar nas suas promessas. Olhe para o verso de número 6 de Hebreus 11. O autor diz assim: de fato,
sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ao apontar para a forma como Enoque viveu agradando a Deus e a necessidade de fé, o autor aos Hebreus aponta para nós para os dois componentes vitais de uma fé verdadeira. Ele diz assim, olha, a fé precisa ter um objeto verdadeiro. Ele diz assim, sabe qual é o objeto da fé? É a realidade de Deus. As pessoas precisam crer que Deus existe. Como é curioso nós pensarmos que hoje, quando se fala de fé, se fala tanto do poder da fé, né? Se fala tanto que você precisa exercitar a fé, e pouca coisa é dito sobre o conteúdo da fé, sobre o objeto da fé. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 11, pensa diferente daquilo que é o contexto normal do nosso dia a dia, porque ele diz assim, olha, não é apenas crer simplesmente que Deus existe. Charles Spurgeon conta em um dos seus livros que durante um tempo na Inglaterra ele trabalhou com casas, com presídios na Inglaterra. E ele diz que por todos os lugares que ele passou, onde as pessoas estavam detidas, ele descobriu que 98% daquelas pessoas criam na existência de Deus. Então o problema, literalmente, não é crer que Deus existe. Porque o que o autor aos Hebreus está dizendo para nós é, nós precisamos acreditar que Deus é quem Ele diz que é. Nós somos lembrados do texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, chamado Shema, né? A confissão de fé hebraica, aonde Moisés diz o seguinte para o povo que adentraria a terra: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Há uma afirmação confessional de fé, irmãos. Toda pessoa que vem até Deus precisa entender, precisa compreender claramente quem Deus é. Quando Moisés foi enviado ao povo que estava cativo no Egito, ele perguntou a Deus no capítulo 3, verso de número 14 de Êxodo: quando eu chegar lá, eu vou dizer que o Senhor é quem? Sabe o que é que Deus respondeu? Deus diz assim: diga a eles que eu sou, te enviou. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, traduz esse verso dizendo o seguinte: olha, diga a eles que eu sou aquele que existe. A fé genuína precisa identificar o Deus da Bíblia, porque para que ela seja verdadeira, para que ela seja salvadora, ela precisa ser depositada no Deus único e verdadeiro. É preciso concordar com a afirmação de Deus, é preciso se voltar para Ele como o nosso único Deus verdadeiro, o nosso único Salvador. Mas o segundo outro elemento da fé que o autor aos Hebreus está falando aqui no verso de número 6, é que ele diz assim: nós não podemos apenas nos aproximar de Deus crendo que Ele existe, mas nós precisamos nos aproximar crendo que Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa para a fé. Não é possível ignorar a Deus, não é possível fingir que Deus não existe. Porque nós precisamos nos reportar a Ele, porque é importante saber o que Deus pensa de nós. Poucas pessoas hoje negam a existência de Deus,
aí fora. Mas muitas pessoas vivem, né, como se Deus não fosse importante. Eles negam a relevância de Deus, eles negam a necessidade de buscar a Deus para a salvação. A maioria das pessoas concorda que Deus existe, mas eles não buscam a Deus. E o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: por que é importante crer que Deus existe? Porque Ele recompensa quem busca a Ele. Haverá um dia em que Deus recompensará a fé do seu povo, a certeza da existência de Deus e de que vale a pena andar com Deus marca a experiência daqueles que são chamados para andar com o Senhor. A fé afeta, irmãos, o modo como nós lidamos com a nossa realidade, com o mundo que nós vivemos. Porque esse homem está dizendo que a fé não é apenas o que você sente no coração, mas fé é também o que você coloca nos seus lábios, né, como testemunho a respeito de Deus. A fé que crê em Deus, que busca a Deus, é a fé que sabe que Deus recompensa aqueles que andam com Ele. Há algo interessante na história de Enoque, na carta de Judas, a última carta aí, antes do Apocalipse, lá no verso de número 14 e 15, quando fala sobre Enoque, diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque não era apenas alguém que andava com Deus para si, mas a Bíblia diz que ele deixou um testemunho de que Deus existe, que Deus recompensa a fé daqueles que o buscam. E ele fez por meio da pregação da palavra de Deus. Eu disse para vocês há pouco que a vida de Enoque mudou quando o seu filho Matusalém nasceu. É interessante que a tradução do nome Matusalém significa literalmente: ele morrerá quando o juízo chegar. O ano que Matusalém morreu, de acordo com a cronologia bíblica, foi o ano que o dilúvio chegou. Vamos pensar nisso. Enoque viveu 300 anos em comunhão com o Senhor, em crescente comunhão com o Senhor, mas ele descobriu que agradar a Deus significa desagradar o mundo. Como deve ter sido difícil para Enoque viver naqueles dias que antecederam o dilúvio, quando a libertinagem, quando a violência prevalecia sobre a terra. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que não importa quão tenebroso seja o tempo que nós vivemos, não importa quão difíceis sejam as notícias que nós temos que crer que a promessa do Senhor nos encoraja, né? Da volta do Senhor nos encoraja a viver de forma piedosa. Enoque pregava que o dia do juízo sobre o pecado chegaria e que Deus recompensaria os fiéis, que Deus recompensaria aqueles que criam, que esperavam nele. Enoque se tornou um pregador impopular na sua geração por conta de viver agradando a Deus e denunciando o pecado na vida das pessoas. Sabe qual é a recompensa que Deus traz para a vida daqueles que o buscam? O autor aos Hebreus não fala sobre riquezas mundanas, ele não fala sobre posição social, ele não fala sobre glória, sobre poder.
mas a recompensa de viver pela fé, a recompensa de andar pela fé, é a própria presença de Deus conosco. Enoque foi um homem que permaneceu firme em meio a torrente de blasfêmias, a coisas reprováveis, proclamando a vontade de Deus, proclamando que o Senhor viria. Ele experimentou a vida e não a morte. Ele teve a sua vida realinhada com a vontade de Deus. Ele experimentou a certeza de que valia a pena crer em Deus e confiar nas promessas do Senhor. Sabe qual foi a recompensa de Enoque? Quero terminar contando uma história. Diz que um dia uma menina de 6 anos chegou em casa e contou para sua mãe, depois da escola dominical, que havia aprendido sobre a vida de Enoque. E a mãe perguntou: quem é Enoque? E ela disse o seguinte: olha, Enoque era um homem que costumava passear com Deus todos os dias. Deus vinha, batia na porta da sua casa, Enoque saía e passeava por longas horas com Deus. Ele caminhava todos os dias com Deus. Eles conversavam sobre tudo. Eles conversavam sobre a natureza, eles conversavam sobre a vida, eles conversavam sobre tudo o que estava acontecendo. E um dia Deus veio bater na porta de Enoque e chamou Enoque para caminhar. E naquele dia eles caminharam, conversaram. E então Enoque olhou para trás e disse assim: Senhor, eu estou tão longe da minha casa agora, como é que eu vou voltar? E Deus disse assim: sabe de uma coisa, Enoque? Você vai vir morar comigo mesmo, né? Algum dia. Então, já que você está aqui, entra para cá, fica comigo. A recompensa de Enoque foi a própria presença de Deus. A história dele não é só a história dele, mas é a história de todos nós, irmãos, e de todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Quando Deus nos chama pela fé a andar com Ele, Ele nos diz que só Ele pode trazer vitória sobre a morte, só Ele pode trazer vida em lugar de morte. Quando Ele nos chama para caminhar com Ele pela fé, Ele nos chama a elevar a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos reorientados conforme a vontade dEle, e só haja um único propósito do nosso coração: agradar ao Senhor. Quando Deus nos chama para caminhar pela fé, Ele nos chama para crer em quem Ele é, do jeito que Ele diz que é, e a lembrar que vale a pena crer nele dessa forma, que vale a pena esperar a recompensa que ele tem para aqueles que andam com ele. Essa é a fé salvadora que o escritor aos Hebreus diz que Enoque tinha e que todos nós precisamos ter por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?